Ela foi aprovada em nada menos do que a primeira colocação no concurso para técnico judiciário do TRF. Então, hoje eu vou bater um papo com a Gabriela. Gabriela, obrigado pela sua presença, obrigado por aceitar o nosso convite. Espero que a gente ajude bastante esse pessoal que está nesse momento tão crítico que é, né, de estudar para concurso, de se preparar, que a gente consiga contribuir com um pouco de técnica, um pouco de motivação, né, e como a gente puder por aqui. Obrigado. Eu que agradeço pelo convite. E você que está vendo pela primeira vez aqui o nosso canal, lembrando sempre, aqui é o canal Dá para Passar, a gente fala sobre concursos públicos, estudo, memorização e preparação no geral. Então, eu quero pedir hoje para você me ajudar compartilhando esse vídeo. Passe esse vídeo para alguém que está estudando, principalmente para concursos de tribunais, né? Compartilha isso, que você ajuda o canal a crescer, você ajuda essa pessoa também a receber esse conteúdo. Então, eu conto aí com a sua curtida, a sua inscrição e o seu compartilhamento nesse vídeo. E também lembrando sempre, nosso parceiro aqui do canal, que eu estou sempre divulgando, a Planilha do Aprovado, a melhor planilha de estudos para concursos do Brasil, que vai facilitar muito a sua vida. Vou deixar o link aqui na descrição para você conhecer e entender todos os benefícios e o tanto que ela pode automatizar e facilitar os seus estudos. Então, sem mais demora, vamos ao conteúdo, vamos ao nosso papo aqui hoje. Gabriela, conta para a gente começar assim, o que você faz hoje, como que é o seu dia a dia no cargo de técnico, né? Qual que é o que você faz no seu dia a dia, para quem não sabe, para quem não tem noção? Bom, desde que eu entrei, eu estou na secretaria, né, do setor criminal. A gente usa bastante o direito, não Certo. tem como escapar, mesmo sendo técnico, né, não exigir o curso, a gente usa bastante. Eu tenho que dar andamento nos processos, todos os processos criminais, fazer despachos, atendimento ao público, só essa parte, né, quando entra em decisões mais complexas, sentença, aí é o pessoal do gabinete, né? Mas, no geral, é isso. E você é formado em Direito? Sim, sou. Ah, tá. É porque é uma coisa muito comum, eu vejo aqui no fórum que eu trabalho mesmo, até falei isso no bate-papo que eu tive esses dias com um outro colega, que a minha chefe, eu estou no gabinete hoje, a minha chefe ela é técnica, também formada em Direito, então é Uhum. tudo muito, acaba tudo se misturando muito, né? Principalmente se o técnico tiver o Direito, vai acabar que não tem muita diferença. Não quer dizer que vá atrapalhar também, né? Acho que vai depender muito do servidor. Tem um colega que entrou e não é formado em direito e está se saindo muito bem, né? Sim. Então, vai da questão mesmo da pessoa querer aprender, querer se esforçar, fazer um bom trabalho. Sim, e a prática faz muita diferença, né? Tem muita coisa que a gente aprende na faculdade, aí você chega lá no dia a dia, você fala, não é bem assim É, que tá lá no código. Então, a prática faz muita diferença. E, exato. e você teve alguma outra experiência, outra aprovação em concurso antes? Como é que foi? Você conta um pouquinho da sua trajetória até você chegar no seu resultado, reforçando, a Gabriela foi a primeira colocada, teve um resultado, assim, excepcional. Então, como é que foi? Já teve teve outras experiências de concurso? Como é que foi isso? Tive. Na verdade, eu comecei mesmo, foi em 2017, quando saiu o edital para técnico do TJ Paraná. Paga muito bem, estadual, né? Que a gente sabe que tem uma diferença salarial, mas estadual é um tribunal que paga bem. E aí eu falei, não, vou estudar para técnico, porque se eu passar, eu fico em casa, né? Estou em Certo. casa. E aí, nesse concurso, como é que foi a sua experiência, o resultado? Então, esse concurso, a prova em si demorou quase uns 3 anos para sair. Nossa. Então, nesse meio tempo, eu fui indo. Então, eu fui estudando e a gente não sabia quando ia sair. Inicialmente era para sair no terceiro trimestre de 2017 e não foi saindo, então foi indo. E nisso eu fui fazendo os outros de técnicos, alguns de analistas que tinham pelo meio do caminho, para Sim. o Tribunal Estadual. O primeiro que eu fiz foi o TJ do Rio Grande do Sul, que foi em 2017 mesmo, que foi o primeiro concurso que eu fiz e que eu fui nomeada esses dias. Ah, que Acabei legal. sendo nomeada, mas eu já estava aqui, né, Sim. no TRF, então, né, para mim não era De nenhuma. 2017? É. Nossa. Então, o que eu fui nomeada foi esse, que foi o primeiro que eu fiz e foi o último. Aí, ao longo do tempo, eu fiz da Defensoria de Santa Catarina, para técnico e analista, fiz TJ Santa Catarina, fiz daí o TJ Paraná, que saiu em 2019, fiz o TRF4, né? Sim. A maioria eu fui aprovada, mas eu fui aprovada assim, né?
longe. Entendi. Então, eu sabia que ia ser bem difícil eu ser aprovada, né? E aí, no TJ Paraná, que era o concurso que eu mais estudava, que eu mais queria que todos, né, tudo onde eu fui, foi por conta desse concurso. Eu não tive a minha redação corrigida por uma questão. Nossa, olha só, né? A gente vê como que assim, É. como que os concursos surpreendem, né? Porque em um concurso você foi a primeira e no outro você não teve a minha redação corrigida. O meu caso foi parecido também. Eu fiz o TRF3, ele foi no começo do ano, se não me engano. E aí eu sei que teve o 4 depois de um bom tempo, só que eu já sabia que eu tinha sido aprovado no 3. E aí a hora que eu vi que eu estava lá entre os primeiros, assim, aquele foco de estudar, ele desapareceu, assim, que eu sentava para estudar, falava, vamos lá. Mas não ia, não ia, não ia. E aí aconteceu a mesma coisa. Eu acho que, eu não lembro se eu não tive o estudo de caso corrigido, ou se eu fiz o estudo de caso muito ruim. Mas assim, passei longe do TRF4. E eu acho que teve muito a ver com essa questão, no meu caso, foi do foco mesmo, porque foram uns 6 meses de separação entre um e outro. E foi assim, imagina, né? O ano de preparação para essa prova TRF3 foi aquela coisa insana de toda a minha energia. E a hora que eu passei, o corpo e a mente realmente falaram assim: agora deu, agora vai dar um tempo. Comigo, eu achava que, como eu já tinha feito todos assim ali do Sul, né? Aí eu falei, não, vou começar a subir agora. Então, aí eu sabia que iam sair os federais, mas o meu foco nunca foi federal, eu estudava para Uhum, estadual. E aí eu sabia que ia sair o TRF4, né, que é lá da região, e sabia que ia sair o 3, mas na minha cabeça seria o contrário, sairia o 3 primeiro, aí, né, eu pensava, não, vou me preparar, vai ser um teste para daí eu passar no 4, entendi. mas foi o contrário. E como é que era a sua rotina de estudos, Gabriela? Você, assim, nessa trajetória, você trabalhava, estudava, você só estudava? Como é que era a sua rotina? Como é que funcionava, assim? Eu digo que 90% do tempo eu só estudava. Teve algum período ali, 1 ano e meio, que eu fui conciliadora e eu advogava em algumas coisas, assim, que não me tomava muito tempo, porque não era algo que eu gostava de fazer. Uhum. E aí, querendo ou não, né, qualquer coisa que você vai fazer, em qualquer profissão, para fazer algo bem feito, você precisa, né, sentar, estudar. E como é que você organizava a sua rotina, assim, qual que era a sua manhã, a sua tarde, né? Como é que você distribuía, assim, no geralzão, o seu estudo? No início você fica muito cansado, teu rendimento Uhum. não é o mesmo, né? Você está ali, você tem que exercitar teu cérebro, né? Então, eu acho que ao longo do tempo eu fui melhorando as minhas horas, eu contava minhas horas líquidas, mas assim, né? Tinha dias que 2 horas, 3 horas, tinha dias Sim. que era 4 horas, 5 horas, 7 horas. Eu contava, mas assim, eu não sei se é uma boa coisa, porque você acaba se apegando ali, às vezes, você acha que você estudou pouco, mas, né, mas hora líquida, se for ver, é bastante, né? Sim. Eu acho legal, eu acho interessante a gente contar, não pode ficar bitolado, né? Só que assim, para você ter essa noção de, pô, vamos ver se hoje eu estou melhor do que eu estava 6 meses atrás, né? E uma coisa que você falou, estava quase esquecendo, assim, que é interessante é isso, né? Eu sempre falo também, meu, se você quer passar no concurso, começa logo, né? Não fica atrás do método perfeito, porque como você falou, a gente vai mudando, né? Às vezes, e Uhum. hoje, com a overdose de informação que a gente tem, né? Se você entra no YouTube e digitar lá como estudar para concurso, vai aparecer 300 mil formas de pessoas que passaram das formas mais diferentes possíveis. Então, é importante começar logo porque a pessoa vai ter essa experiência, né? Às vezes ela acha o método perfeito, ela começa, não funciona para ela de jeito nenhum. Por exemplo, né? Tem gente que ama o mapa mental, tem gente que detesta, tem gente que gosta de resumo, tem gente que não gosta. Então, começar o quanto antes para encontrar o próprio método, o próprio caminho. Eu fazia coisas no meu estudo que eu lembro que meus amigos davam risada, assim, porque eu usava muito flashcard e ninguém conhecia na minha círculo lá. E para mim foi maravilhoso. Então, assim. E às vezes um método pode ser bom numa matéria, pode ser ruim para Uhum, outra, né? Você vai adaptando, você vai vendo também os resultados nas provas, né? sim. Então, teve uma época que eu comecei a estudar muito português e matemática. E foi engraçado que eu cheguei para meu pai e falei, ó, pai, gabaritei, acho que foi no TJ de Santa Catarina, gabaritei português, gabaritei raciocínio lógico, dele, tá, e as outras matérias?
E aí, as matérias que eu tinha ido mal era matéria de direito. Sim. Ele falou, né, como assim? E aí eu lembro que isso foi uma virada de chave para mim, porque eu li a questão, eu lembro de uma questão que era de processo penal. Eu li a questão, eu sabia o que o conteúdo estava dizendo, mas eu li as alternativas e eu não conseguia achar a resposta correta. Para mim, todas estavam corretas. Sim. E aí eu comecei a pensar, não adianta eu ter uma noção básica, mas não saber se o prazo é 5 dias, se o prazo é 10, se o prazo é 15 na hora de marcar a minha resposta. Então, a partir daí, eu tive que mudar, né, o método, a forma de estudo nesse ponto. E é como você falou, né, não se apegar tanto ao método. No final, eu pensava, nossa, se eu tivesse feito isso no início, talvez eu teria passado muito mais rápido. Mas não tem como saber, né? A gente vai indo e vai aprendendo, Quem e está uma hora assistindo aí, acontece. quem está assistindo lembra que eu estou falando com a primeira colocada. Tem um estudo perfeito desde criança, né? E a gente vai aprendendo no caminho, a gente vai vendo que a gente fala, meu, como eu estava fazendo uma besteira dessa, às vezes, no percurso, né? E falando nisso, materiais, assim, tinha qual tipo de material que você gostava mais de usar? Era, assim, era PDFs, era videoaulas, você fez cursinho, não fez cursinho? Como é que foi esse detalhe? Que como eu fiz vários, teve alguns que eu estudei num cursinho aí teve um outro que eu comprei um cursinho de matemática, que eu sabia que ia cair mais lá matemática, e eu precisava melhorar em matemática. Uhum. Então, mas, assim, videoaula mesmo foi só no início da preparação, né? Eu acho que depois o videoaula serve para te dar uma base, mas depois de um tempo você precisa, né, voar mais alto, não dá só para ficar ali na videoaula, né? Impossível. Tem que ter a bunda na cadeira ali. Mas, assim, também dependia da matéria. Teve matérias que eu estudei por sinopse, por exemplo, direito administrativo, né? Matérias que eu estudei só por lei. Dependia muito do concurso, dependia muito da matéria, né? E, assim, quanto mais você vai estudando, aí chega num concurso que tem uma matéria diferente, aí você vai estudar de uma forma diferente, ou vai tentar estudar de alguma forma mais rápida ali, com o edital já aberto, né? Também não sou muito fã de videoaulas, não. Cheguei a usar para alguns no começo, mas eu percebi, para mim também funcionava melhor. Eu via que o custo-benefício, né, do tempo que você leva e tal. Então, assim, para algumas pessoas pode funcionar, principalmente eu acho que quem é muito iniciante, às vezes, por exemplo, a pessoa nunca teve contato com direito, vai ter que estudar. É interessante. Mas eu acho que, assim, tem que ter esse cuidado de usar o mínimo possível, porque consome muito tempo, né? E às vezes gera essa ilusão também. Eu conheci gente, isso na época de OAB ainda. Eu lembro de gente que estava indo para a sexta, sétima vez, fazendo o mesmo cursinho. Então eu falava, meu, não tem mais o que você vir fazer aqui. Vai ser porque o que você já tinha que absorver desse professor, dessa aula, já foi. Então é porque assim, você está fazendo uma coisa errada, né? Não falei, mas pensei. E às vezes as pessoas se iludem com essa coisa de às vezes ficar buscando um cursinho, aí faz um, faz o outro, e não progride, a pessoa vê que ela não melhora os acertos dela, só que ela está nessa armadilha, né? E às vezes de achar que vai absorver tudo ali, né? Nem sempre é assim. Eu vejo que tem muita gente que quando começa a estudar tem um pouco de resistência de começar a fazer questão. Também. Né? Que a pessoa quer começar a ter o conteúdo, a parte teórica, para depois, quando achar que está boa, ir fazer questões. E eu acho que é totalmente o contrário, né? Depois que eu comecei eu comecei a utilizar como forma de estudos a resolução de questões, aí a minha nota começou a melhorar. Sim. Aí que eu comecei a chegar cada vez mais perto. Interessante, porque as últimas você é a terceira que fala isso, assim, três pessoas que eu bati um papo aqui, que estão, assim, voando nos concursos, né? O primeiro foi o João Otávio, que ele era meu colega de fórum, depois ele passou em 3 defensorias, e hoje ele está na Defensoria de Minas. Ele falava isso, cara, meu negócio era questão. Aí conversei com o João Pedro, alguns dias, que logo vai para o ar também, e ele falou que ele gostava de começar pelas questões, porque ele fala assim, que se ele fizesse questões depois, ele ia estar roubando, depois de estudar a matéria, né? E, então, assim, isso talvez que é muito comum, né? Assim como esse erro comum também, de a pessoa não gostar de fazer, não fazer prova, não fazer simulado, não fazer questão, ela acha que ela está perdendo, tipo assim, eu tenho que terminar o edital logo, eu tenho que ler esse livro logo, assistir as videoaulas logo.
e ela não faz, é um padrão mesmo que eu estou vendo, que as pessoas, a maioria, né, dos que têm bons resultados, eles fazem bastante e eles levam isso a sério, essa coisa de aprender, de revisar as questões, né, isso é a terceira pessoa que fala das três ou quatro que eu falei aqui. Porque o que mais vai cair, o conteúdo que mais cai, você tem que dominar, né? Sim. Aí, uma ou outra questão, algumas outras questões, né? São questões, né, novas, que nunca caíram, algum outro conteúdo, né? Mas a maioria da prova vai se basear naquilo que um dia já caiu, que conteúdos mais cobrados, né? Sim. Então, isso que eu comecei a fazer também depois de um tempo, eu pegava o edital, eu separava o edital, entrava no site de questões e eu via o que caía, o que mais caía, Uhum. eu ia anotando o número de questões que tinha de cada conteúdo. E aí depois, claro, depois que eu já tinha uma base, que eu já tinha estudado, que eu já tinha ido mal em outros concursos. Então, eu pensei, ao invés de eu começar de novo pela aula 01, Uhum. ou para o iniciozinho ali do código que quase não cai, que todo mundo sabe. E aí, chegar na hora da prova, eu não conseguir vencer todo o edital, eu vou pegar o que cai mais e eu vou começar por esses conteúdos. Então, ó, fica a dica aí, questões, se você está assistindo, não faz, liga um alarme aí, porque é uma forma de revisar, uma forma de testar, né? Porque às vezes, outra coisa que acontece, né? A pessoa passa 6, 8, 10 meses estudando, ela acha que ela está indo super bem, e a hora que ela chega na hora da prova, ela toma um tombo que poderia ter sido evitado se ela fizesse alguns simulados, ela ia ter percebido antes, né? Que tinha uma coisa errada, que talvez ela não estava memorizando os detalhes do direito, por exemplo, que talvez ela não estava conseguindo fazer questões muito grandes e isso atrapalhou. Então, evita surpresas também quando a gente tem uma rotina de fazer bastante questões, né? E, Gabriela, como é que foi o dia da prova para você? Conta pra gente como é que foi a sua experiência. Tipo, você ficou nervosa ou você já estava tranquila para a prova? Como é que foi esse dia para você? Eu acho que talvez o TRF4 eu estava mais nervosa, eu quase não consegui terminar a prova, quase não consegui fazer a redação, né, terminar a redação, passar limpo. TJ Paraná, eu acho que eu já fui também com uma pressão ali, né, de que era o concurso que eu sempre estudei, né, tudo começou ali por ele, e, né, então talvez eu tivesse um pouco nervosa, mas eu acho que nesse ponto eu já tinha um controle maior, assim, do meu nervosismo, da minha ansiedade. E eu me lembro que eu cheguei, a minha prova foi em Campo Grande, e eu me lembro que eu cheguei lá e eu olhei para aquela galera e eu pensei, meu Deus, eu preciso ir melhor que todo esse povo, ferrou. E aí foi só a primeira colocada. Então, é engraçado, assim, às vezes a nossa mente é uma coisa que a gente tem que aprender, né? Porque eu tive uma conhecida também, que hoje é delegada, e ela teve história dela, eu sempre conto essa história porque ela é muito emblemática, assim, que ela não queria fazer a prova, porque ela falou, não, eu vou tomar um pau nessa prova, não tem nem por que eu ir, e ela foi aprovada. Então, assim, às vezes a gente tem uma percepção da realidade tão distorcida, tão doida, assim, e então a gente tem que, e a outra coisa, né, que não ter o medo de falhar, porque se você falar não der certo, meu, o que você tem a perder, né? É só essas coisas. Ah, eu vou ficar decepcionado, tá, mas paciência. Mas assim, não vai acontecer nada, sério. E às vezes é um aprendizado, né, de você, do que você precisa para a próxima prova. Então, você falou que nessa você estava tranquila, mas teve outras provas que você estava mais nervosa ou você sempre foi tranquila? Não, eu acho que no geral, assim, depois que eu entro, eu acho que dá assim uma ansiedadezinha naquele início, se você fica ali esperando, né, abrir os portões. Uhum. Mas eu acho que no geral, assim, eu sempre tentei assim segurar mais a ansiedade depois que você começa ali a fazer as questões, né? Depois que você Sim. abre ali o caderno. A não ser assim, aí você abre, você vê aquela redação e fala, meu Deus, o que que eu vou escrever? Mas eu acho que no geral, é, lá dentro eu conseguia segurar a ansiedade, assim. E como é que eram os últimos dias? Você chegou a fazer a prova de técnico e de analista, só de técnico? Como é que foi? Não, porque aqui na região do Mato Grosso do Sul era só técnico. Entendi. Então, até foi uma jogada minha, né? Primeiro, porque eu só estudava eu estava estudando para estadual. Então, assim, matérias novas, né? Tributário, previdenciário. Uhum. E aí eu até lembro que um colega perguntou para mim, né? Ah, e você não vai tentar para analista? Eu falei assim, olha, eu tenho tempo para estudar
essas matérias novas para técnico, mas eu não vou ter tempo agora, em poucos meses, para aprofundar e começar do zero uma matéria para analista. Sim. E nesse concurso, para analista, só tinha em São Paulo. E se você fosse fazer em São Paulo, se você fosse fazer para analista, para técnico, você tinha que fazer no mesmo lugar. Entendi. Então, aqui, eu não poderia fazer, por exemplo, técnico no Mato Grosso do Sul e analista para São Paulo. Entendi. Então, depois de um tempo, você também já vai pegando umas coisas assim, se eu tivesse feito para tal região, que a minha pontuação eu tinha passado. Se eu Uhum. tivesse feito para tal cidade, eu tinha passado. Então, eu pensei, o pessoal que já está há tempos estudando para analista vai fazer para técnico também. Então, a nota de técnico em São Paulo vai ser maior do que a nota do Mato Grosso do Sul, Sim. né? Então, foi esse meu pensamento e deu certo. Isso aí, que bom. E ainda sobre a prova, você tem, como é que é tem alguma coisa diferente que você faz? Como é que é os últimos dias, vamos falar, por exemplo, os últimos 15 dias ou os últimos 10 dias antes da prova, como é que era a sua rotina de estudo? Você fazia mais questões? Você diminuía o ritmo, aumentava o ritmo? Como é que era essa reta final, antes das provas? No início, eu era aquela pessoa que não revisava. E eu pensava, não, esse povo tá tudo louco, chega na hora da prova ali, todo mundo ali, né? Sim. Mas depois de um tempo, aí, como eu fazia muitas questões, eu anotava, eu fazia umas bolinhas, assim. Então, eu sabia, quais eram os artigos, por exemplo, que mais caíam. Então, perto da prova, eu ia lá, grifava aqueles artigos e eu começava a revisar esses artigos mais importantes, para ativar essa minha memória a curto prazo, né? Uhum. Então, eu comecei a fazer esse tipo de revisão. Para o TRF3, eu também comecei a revisar uns temas de redação também que eu tinha estudado, que poderiam cair. E quando eu cheguei na prova, a primeira coisa que eu fui olhar foi o tema de redação, eu comecei a rir, né? Porque eu tinha feito praticamente ali uma redação exatamente sobre o mesmo tema, né? Legal. Qual foi o Então, tema? era isolamento social e mundo virtual. E no TRF4 eu tinha me classificado, né? Eu fui aprovada, mas eu não tinha ido tão bem na redação. Eu tinha ficado ali na média, 70 e alguma coisa na Uhum. redação. E aí, se eu tivesse tirado, sei lá, 10 pontos a mais, tivesse tirado 80 em alguma coisa, eu estava lá entre os. Não ficaria em primeiro lugar, mas teria ficado entre os primeiros ali, bem colocado, né? Então, isso me frustrou demais, porque eu já estava, assim, estudando para redação há um bom tempo. E, na verdade, o que eu fui mal mesmo foi no conteúdo da redação, né, daquela do TRF4. Tanto é que eu quase nem termino, não consegui terminar, né. Sim. Então, nossa, eu chorei muito quando saiu o resultado naquela prova. Nossa, eu fiquei muito frustrada, mas aí eu tive que fazer alguma coisa. Eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa, porque se eu estou preparada para redação, e o meu problema está sendo o conteúdo, porque a FCC para redação, para técnico, vai mais para um lado filosófico, assim, né? Não é tanto algo mais prático ali, né? Sei. Então, pensei, não, eu preciso dar um jeito, ou achar algum cursinho, alguma coisa relacionado à redação da FCC, né? E aí, depois disso, aí deu tudo certo. Daí minha nota para o TRF3 eu tirei 90 na redação, que foi o que me deixou em primeiro lugar, foi a redação. Sem a redação eu ficaria em 11º, e Sim. com a nota da minha redação eu fui para primeiro lugar. Muito legal. A minha experiência foi assim também. Eu lembro que saiu um resultado preliminar, eu estava numa boa posição, mas aí quando saiu a nota definitiva do estudo de caso, que tinha peso 2 e tal, aí subiu várias posições também. Então, e o João falou isso também. Eu bati um papo com ele essa semana, que vai para o canal também, e ele falou que também jogou ele muitas posições para cima, ele ter feito um bom estudo de caso. Então, assim, tem vídeo sobre isso no canal, vou deixar aqui na descrição, porque é muito importante, seja estudo de caso, ou seja, redação, né, a pessoa saber o que ela chegar bem preparada. E, Gabriela, nessa jornada aí, nessa experiência de concursos, tem alguma coisa que, se você estivesse começando hoje, algum erro que você cometeu e que assim, uma dica para iniciantes, para quem está começando, né, preste atenção, tome cuidado com isso, tem alguma coisa que vem à sua mente, assim? Então, um dos erros que eu cometi no início é não descansar. Eu lembro que teve uma época que eu estudei de domingo a domingo e parece que foi de uma hora para outra que eu surtei, que falei, não quero mais estudar. Mas não foi, né? Sei. Mas eu acho que a gente tem que ter um momento de descanso.
Outra coisa, não se colocar a pressão de que você tem que passar nesse concurso X. Esse é o concurso da minha vida. Porque tem uma grande chance de não ser, e aí você vai se frustrar, vai querer desistir, vai colocar muita pressão, às vezes vai chegar nervoso demais na prova por esse motivo. Então, teve provas que eu coloquei essa pressão, e talvez se eu tivesse sido mais tranquila, que tivesse dado certo, eu não sei, né? E outra coisa também de não ter começado por questões desde o início. Sim. Eu acho que isso teria acelerado mais o meu processo, se eu tivesse começado por questões. Então, assim, mais uma vez, né, reforçando que usar as questões desde o começo, né? Eu também recomendo, né, quem estiver assistindo, porque uma outra coisa que aconteceu comigo, né, eu fiz tanta questão na minha preparação, que no dia que eu cheguei na prova, a impressão que eu tinha é que eu já tinha visto quase todas as questões da prova. Porque, assim, muita coisa se repete, os peguinhas que a banca usa, tipo assim, eu já estava tão preparado, porque eu já entendia as palavrinhas ali que ela colocava para enganar. Então, são muitos benefícios, assim, né, que de treinar muito vai trazer para a gente. Pode falar. E não é só responder por responder, é você pegar aquela questão, você estudar aquela questão, você estudar aquela alternativa. Se é uma questão que você nunca viu, ou que não tem, por exemplo, no código, um artigo, anotar, né? Faz um caderninho ali, talvez, de questões mais difíceis, ali, conteúdos mais difíceis que você não consegue gravar, mas pegar e estudar por questões, né? Estudar aquela questão. Isso aí. Beleza, Gabi. E assim, agora para a gente já, uma dica final, né? Assim, se você for dar da sua experiência, do que deu certo para você, como eu falei, assim, é um resultado que mostra que você fez muita coisa certa na sua preparação, que você fez boas escolhas, que você usou o tempo que a gente tem, né? É igual assim, a gente dispõe do mesmo tempo. Então, só que você fez ótimas escolhas e o resultado mostra isso. Então, o que você deixa de dica, de recomendação, de uma palavra, assim, para quem está começando, ou para quem está meio desanimado, falando, acho que eu não vou dar conta de passar, o que você tem para dizer para essas pessoas? Eu sempre falo que o primeiro passo é decidir, porque a gente não decide, né? A gente, vai, faz não, vou estudar, mas na outra semana já não estuda mais, então eu sempre falo que é decidir. Você precisa decidir, não, eu quero concurso e eu vou até o final. Eu vou até passar, nem que eu tenha 70 anos. Sim. eu vou continuar estudando até passar. Não levei 70 anos, mas deu certo. E outra coisa também, que a gente tem que aceitar esse momento, aceitar esse caminho. Porque você começa a estudar para concurso já querendo estar lá no lugar do aprovado. Sim. Mas para você estar lá, você precisa aceitar que hoje você precisa sentar para estudar. Sim. Né? E vai doer, não vai ser fácil, nem sempre vai ser legal, mas vai dar certo. Muito bom. Essa questão de decidir, eu vejo que, assim, você falou, já me veio na mente, que é uma autossabotagem que a gente faz, porque, assim, a pessoa fala, ela estuda mais ou menos, quando dá ali, aí a hora que ela vai mal na prova, ela fala, mas também eu nem me preparei tanto. Então, assim, ela já faz para ter uma desculpa lá na frente, mas também é que eu não queria tanto, não sei o quê. Então, eu concordo com você, ou vai, estudo para concurso é uma coisa que, assim, ou você entra 100%, ou deixa para lá, porque é muito chato, é muito difícil. Então, a pessoa tem que realmente, se for para gastar o seu tempo com isso, né, não vai fazer outra coisa, porque, assim, se for para se dedicar nisso, tem que ser para valer, porque faz tempo que não é brincadeira. Tem gente que está, assim, por exemplo, né, tem gente que sai o edital, daí, vou comprar uma apostila, não sei o quê, só que já tem outros que estão, faz 3, 4 anos esperando aquela prova. Então, assim, a chance de, se você deixar para a última hora, se você fizer de qualquer jeito, ela vai ser muito, muito pequena e acho que nem vale a pena. E a motivação vem só no início, né? Depois você vai ter que estudar quando não tiver motivação, quando não tiver vontade. Sim. É aí que vai separar, né? Sim. Quem vai passar e quem não vai. E outra coisa também é que eu vejo que tem muita gente que tem medo de fazer prova, porque eu não tô preparado. Na prova que eu passei, eu não me sentia preparada.
A gente né? nunca vai Então, achar que tá. então assim, vai, faz a prova, vê quais são os erros, os acertos, mas vai fazer a prova. Se você não for fazer, né, ela não vai até por conta do nervosismo, né, da ansiedade. Você precisa treinar aquilo também, né? E nada melhor para treinar como na prática, né? Beleza, Gabriela, obrigado pelo papo. Foi muito legal. Se você estiver assistindo aqui o nosso vídeo, eu vou deixar aqui embaixo. A Gabriela foi a primeira colocada para técnico judiciário. Eu vou deixar aqui o papo que eu tive com o João, que passou para defensor, com o João Pedro, que passou para analista. Então, tem vários outros aqui no canal. Se você quiser deixar também o seu comentário aqui no vídeo, a gente pode fazer, eu, a Gabriela, a gente pode responder isso depois para vocês, talvez até um futuro vídeo mais para frente, quem sabe. E lembre-se também de compartilhar, né? Passa aí para o seu colega, para o seu amigo que está estudando para técnico, que está estudando para tribunais, porque vai ajudar bastante. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Rafael. Foi uma honra, um prazer, muito legal. E a gente sabe que não é fácil, né, quando a gente está na caminhada, mas a gente tenta, de alguma forma, ajudar quem ainda não chegou lá, né? É isso aí, com certeza. Quem assistir esse vídeo aqui e prestar atenção vai ter várias dicas boas aí. Valeu. Muitas dicas de ouro.